Começando mais uma edição do podcast RN98, esse bom conteúdo que busca a conexão com todo o Rio Grande do Norte e numa só corrente da boa informação e do bom conteúdo. Na edição de hoje, comigo aqui presente, os meus amigos de bancada, Rudimar Ramon, Saulo Spinelli e a prefeita Jussara, prefeita de Extremópolis aqui conosco. Claro, o assunto não poderia ser diferente, o processo eleitoral de 2026, chamado de pré-candidatura, mas como eu digo todo dia, de pré só tem o nome, que a candidatura está pegando fogo, todas as candidaturas e a fogueira política aí vem solta. Boa noite a todos, começando, me desculpe meus amigos de bancada, começando pela prefeita, priorizando as damas. Prefeita, seja bem-vindo ao podcast RN98. Boa noite a todos. Primeiro agradecer o convite, é uma felicidade imensa estar aqui na 98 FM novamente, podendo falar um pouco da terra do grude, falar um pouco da política do estado do Rio Grande do Norte. Eu tenho certeza que será um momento bem proveitoso para quem está nos ouvindo. Saulo Spinelli e Rudimar Ramon, boa noite a ambos. Boa noite a Rudimar Ramon, Felinto Filho e a querida prefeita Jussara, que atendeu o nosso convite para bater um papo sobre gestão, sobre política e sobre a sua chapa para 2026. Claro, só sai daqui com a chapa completa. Boa noite, Felinto, boa noite, Saulo Spinelli, boa noite, prefeita Jussara. Estamos aqui mais uma vez para a gente tratar do nosso Rio Grande do Norte e melhor não poderia ser, senão na 98 FM. Só faltou o Glude, né, Felinto? Pois é, mas vamos lá, semana passada a gente conversou aqui, fizemos um panorama, uma viagem sobre as intenções de votos, as pesquisas divulgadas, sobretudo no tocante ao governo do Estado. E combinamos dessa semana a gente trazer o enfoque da eleição para o Senado. E antes de começar a provocar os companheiros de bancada de papo aqui, é importante registrar que a eleição do Senado tem dois momentos distintos. O primeiro momento, até a situação onde havia a possibilidade da governadora Fátima Bezerra ser candidata ao Senado. Quando a governadora tomou a decisão de tirar direto o mandato, não se candidatando ao Senado, o tabuleiro mudou por completo. E o que a gente vem verificando, e foi bom a gente deixar mais essa semana em relação à terça passada para comentar sobre isso, que vem aí acontecendo vários fatos novos nas pré-candidaturas ao Senado. Então a gente vê aí Rafael Mota se lançando numa disputa interna dentro do PDT com Jean Paul Prats, vê algumas especulações no sentido de Carlos Eduardo Alves, vê ainda movimentos de Flávio Rocha num caminho paralelo e independente através do Novo. Ou seja, são 8 candidatos aí, 8 pré-candidatos colocados aí. E o que me chama a atenção nas pesquisas é um equilíbrio com distanciamento na figura de Chives, mas os demais candidatos numa faixa muito equilibrada de intenção de votos, na hora que você analisa uma pela outra as pesquisas, e o que deixa aí o resultado completamente imprevisível e, consequentemente, também indefinido esse fluxo final de fechamento efetivo das chapas. Afinal, tudo pode acontecer uma vez as pessoas entendendo essa oportunidade para este caminho rumo ao Senado. Lembrando que a chapa, começando aqui uma descrição das chapas já completas, a chapa de Álvaro Dias, ele figurando como pré-candidato ao governo, conta com Stílio Valentim e o Coronel Hélio, e existe uma possibilidade ainda não descartada de uma candidatura independente de Flávio Rocha pelo Partido Novo. A chapa de Carlos Eduardo Xavier tem Carlos Eduardo Xavier encabeçando para o governo do Estado, tem para o Senado uma das vagas com a vereadora Samanda Alves, e a segunda vaga nessa disputa interna do PDT, que promete até a semana que vem uma definição final de qual dos dois melhor posicionado na intenção de votos será o capitão da chapa, com o outro sendo o primeiro suplente. Estou falando aqui de Rafael Mota e Jean Paul Prats. E na chapa de Alisson Bezerra, encabeçando ele candidato ao governo, tem a senadora Zenaide Maia buscando reeleição. E esta segunda vaga, com possibilidades ou não de Carlos Eduardo Alves, que ainda não falou, não declarou ainda se será candidato ou não, de modo que os pré-candidatos estão aí postos. E eu começo perguntando a vocês, o que vocês apostam nesse sentido aí, de que serão, como, digamos assim, as fileiras finais de pré-candidatos e futuros candidatos ao Senado? Felinto, na realidade, nós chegamos ao RN98, nessa segunda edição, dessa segunda temporada, com um fato novo, né? O pré-candidato
a governador Álvaro Dias acabou de afirmar na 98 que poderia sim existir a possibilidade de mudanças na chapa dele, o que mexe completamente o tabuleiro político que está sendo organizado e preparado por Rogério Marinho, uma vez que nós temos aí duas pré-candidaturas muito próximas de Álvaro Dias. Uma delas é a Ezequiel Ferreira de Souza, que mesmo não dizendo que é candidato, se subentende como um candidato com viabilidade, especialmente potencial como vem eleitoral, né? Pontuando nas pesquisas. Outro nome é o de Flávio Rocha, que não deixou de ser avaliado pelo ex-prefeito de Natal e pré-candidato ao governo Álvaro Dias, hoje na entrevista, ainda há poucos instantes, aqui no Repórter 98. Então nós temos aí um cenário de indefinição, mas com os nomes postos. Uma vez compreendendo esses nomes postos, nós temos aí possibilidades tanto de aproximação com essa candidatura da direita, como também de mudanças reais, especialmente porque, uma vez que Álvaro Dias abre o flanco e mostra que há uma instabilidade nessa composição de chapa, há a possibilidade de mudança, inclusive de mudanças do próprio Coronel Hélio, que é pré-candidato, que foi anunciado pré-candidato ao Senado, como também do próprio senador Stevenson Valentim, que lidera todas as pesquisas. Então nós temos aí uma mudança que pode tanto desprestigiar a chapa montada por Álvaro Dias, como também pode valorizar essa chapa. E também, por consequência, tem impactos nas outras candidaturas, a pré-candidatura de Cadu Xavier, como também a de Alisson Bezerra. Saulo Spinelli, só fazendo uma correção, o prefeito falou, o pré-candidato e ex-prefeito Álvaro falou de uma maneira genérica, que na política as coisas podem modificar, né? Ele não trouxe para a convivência da chapa propriamente dita, mas sinaliza como um meio político essa possibilidade. Mas vamos lá. Felito, eu não poderia deixar, antes de fazer meu comentário, de ler aqui uma pergunta de um ouvinte para você, viu? O Médici Cunha está perguntando assim, de Nova Cruz, manda um abraço para Rudimar, e pergunte se Felito toparia ser vice de alguma chapa que ainda não tem vice. Fica a pergunta aí do ouvinte que eu gostaria de fazer, Rudimar, honestamente, teria nosso apoio. Não sou afiliado a nenhum partido, não vou nem em reunião de prédio para ser síndico de prédio, eu falto a todas as votações, para justamente manter minha vidinha como eu mantenho, assim, tranquila e calma, assim, que política é para vocação. Tá aqui a prefeita que não deixa mentir aqui, uma política talentosa e tudo na vida precisa de vocação, mas a política requer aí uma série de características muito mais depuradas, né, prefeita? Verdade. Mas partindo para isso, o recorte que eu faço, eu acho que as candidaturas estão postas, você descreveu de forma perfeita. O imbróglio que se ainda tem em relação ao Senado, são dois fatores, na minha opinião. Se teremos a candidatura avulso de Flávio Rocha, que é uma possibilidade, ele mudou o domicílio eleitoral, se filiou a um partido e está elegível. A outra, Felinto, é o segundo nome na chapa de Alisson. Carlos Eduardo sonha com este nome, mas há um dificultador para ele, Jaime Calado. O que se apura nos bastidores é que Jaime que não quer, Zenaide não quer, que acha que quem perde com isso é a Zenaide. E o acordo lá dele ir para o PSD, do recurso que foi garantido lá na Nacional, Jaime e Zenaide que levaram Carlos a Gilberto Kassab, foi que ele apoiaria Zenaide incondicionalmente. E o apoio dele, principalmente para Zenaide, na região metropolitana, apesar de vir de 3 derrotas, o recall político dele é muito grande em Natal. Óbvio que ele agregaria para qualquer chapa, mas de fato a leitura que se faz é que Zenaide sairia de fato perdendo, porque perderia um grande cabo eleitoral, que no lugar de ajudar diretamente a campanha dela, faria a sua também. Preciso complementar que eu acho que Zenaide tem razão nisso aí. Eu acho também que ela tem. E a maior prova disso é justamente esses novos nomes que estão aí sendo inseridos nas pesquisas recentes com relação à temperatura do Senado, e você percebe uma desidratação de Zenaide, sobretudo, de sobremaneira. O que deixa aí, na pesquisa interna que nós fizemos, as pesquisas que a Metadata fez em Natal, Tabata superou Zenaide. E sem dizer que era candidata. Natal tem 20% do eleitorado, Natal é colado com São Gonçalo do Amarante, Natal faz parte da grande Natal. Então é preciso sim fazer uma análise completa aí e também entender se o pré-candidato, ou até que ponto o pré-candidato Alisson Bezerra vai segurar de ir a campo, ir à campanha com um só candidato ao Senado, sim ou não. Ou até que ponto colocar um segundo candidato que garanta ou alivie os interesses eleitorais da senadora Zenaide poderá fraquejar o potencial do seu palanque como pré-candidato ao governo. Não, a leitura que você faz é perfeita, e quando se fazia assim,
Vamos analisar os números das últimas pesquisas com a queda do Zenaide. Por quê? Qual foi o cenário? Qual foi o grande feito que mudou? Que Zenaide caiu? Simples, Felito fez a leitura completa. A entrada de outros atores de esquerda, que com a saída de Fátima, eu me lembro que teve uma pesquisa logo após o anúncio que Fátima não sairia do governo, que Zenaide deu uma disparada. Aí entrou outros atores como Samanda, entrou outros atores como Rafael Mota, como Jean Paul Prats, a esquerda fragmentou, Tabata Pimenta, a esquerda fragmentou. E na verdade, principal prejudicada foi Zenaide. Isso era um jogo com 3 ou 4 participantes Cartas, até né? então. Era Stevenson Valentim, Fátima Bezerra, Zenaide Maia e Coronel Hélio. Eram, digamos assim, os que estavam mais presentes. E a partir de então, não. Entrou aí Rafael Mota, Jean Paul Prats, Tabata Pimenta em alguns estudos, Samanda como candidato oficial, e isso tende a provocar reacomodações. Vamos trazer o olhar também de Extremóis, começar a trazer a prefeita para esse papo aqui, né? Prefeita Jussara, lá pelas bandas de Extremóis, qual é o seu sentimento em relação a esse posicionamento do Senado nesse momento? Eu vejo que a candidatura do senador Stevenson Valentim, né, caminha para uma eleição, uma reeleição tranquila, né? Esse é o sentimento que nós conseguimos enxergar, diagnosticar nas ruas. Claro que eu sempre falo que não existe campanha ganha, o já ganhou é um problema, né? Sempre um problema, mas é o sentimento que nós conseguimos ver nas ruas e também nas pesquisas, né? Todas as pesquisas que saem, a gente vê a grande liderança do senador Stevenson Valentim. E eu acho que isso não é à toa, desembarca do grande trabalho que o senador prestou ao Rio Grande do Norte, continua prestando, né, durante todo o seu mandato no Senado. Foi um mandato muito... Ele é presente em Extremóis, prefeita? Muito presente, ajuda bastante, né? Agora nós acabamos de finalizar o destacamento de segurança, que foi um recurso enviado pelo senador Stevenson Valentim. Estamos pavimentando um bairro no centro, um bairro inteiro, que é o São Miguel Arcanjo. Também era no centro da cidade. Era um bairro onde as pessoas sofriam bastante, porque era todo ainda no barro, né? E o senador também ajudou com esses recursos. Então, assim, eu vejo a candidatura do senador Stevenson Valentim bastante sólida, uma campanha sólida, né? Assim, bem rumo à vitória. De novo, repito, claro que a gente não pode entrar no sentimento já ganhou. Toda a campanha só se ganha quando se abre as urnas. Eu sempre digo isso, mas a gente está falando aqui de um sentimento atual, né? E a segunda vaga, prefeita? E a segunda vaga, né, tá nessa disputa também, enxergo uma disputa, né, bem acirrada entre todos os candidatos que vocês já aqui falaram. O meu olhar também, eu vejo que não está nada definido, que ainda está bem definido a segunda vaga. Eu, como prefeita do PL, sigo o Coronel Hélio, né? Estamos trabalhando a pré-candidatura do Coronel Hélio e seguimos dessa forma, mas reconhecendo que há, sim, essa indefinição na segunda vaga. Prefeito, ele fazer uma pergunta aqui, até a nível de conhecimento aqui. Muitos prefeitos colocam e comentam que o dia a dia, a tratativa com o Stevenson como sendo uma coisa dificultosa, e alguns até reclamam do tom. A prefeita tem percebe isso de alguma maneira ou a relação é tranquila? Não, pelo contrário, né? Sim. Pelo contrário. Stevenson é um senador muito atuante, é um senador que nós conseguimos falar com ele no telefone. Hoje mesmo eu tratei alguns assuntos da cidade de Extremóis, sempre nos recebem em Brasília. Eu digo nos recebe porque quando eu vou a Brasília sempre tem uma caravana de prefeitos, né? E o senador atende todo mundo, né? Eu presencio esses fatos e essa informação
Ao meu conhecimento, não procede. Com a senhora não procede. Não procede. Ó, Rosângela Rocha, a prefeita tem feito um bom trabalho representando bem a todos. Eita, obrigada, Principalmente Rosângela. a nós mulheres posicionadas, fortes e determinadas, guerreiras. Um forte abraço, Rosângela Rocha. Beijo, Muitos Rosângela. já tem, né, Felipe? O Muitos Médici aqui Cunha Lima elogios também aqui, coloca né? aqui. Sou de Nova Cruz, Extremóis está de parabéns com a administração da prefeita, viu, prefeita? Eita, obrigada. Tem Isidoro dizendo, a melhor prefeita da história dos Temóis. Nosso grande vice-prefeito, Pegando Isidoro. esse gancho, eu queria perguntar a Jussara o que ela acha que foi esse diferencial para sua reeleição. Foi a maioria histórica desde a criação de Extremóis, um prefeito não tinha uma margem tão grande, sempre teve eleições mais acirradas por lá. Eu acho que o trabalho, né? O trabalho, a entrega, a nossa chapa, né? Eu e o vice-prefeito Isidoro, a gente trabalhou muito na entrega. Não focamos na articulação política. Eu acho que se erra muito quando você foca demais na parte política e esquece de entregar. Porque o povo, quando eles vão às urnas e te elege prefeita, eles querem a entrega, eles querem o resultado, eles querem a escola reformada, eles querem o calçamento pronto. E nossa gestão focou muito nesse resultado, né? Claro que ainda existe uma série de coisas a ser feitas, eu sempre reconheço isso, porque ninguém consegue fazer tudo. Mas o nosso foco foi muito em encarar os problemas de frente, reconhecer que eles existiam e que a gente precisava resolver, né? Priorizamos, íamos às comunidades, ainda continuamos nesse trabalho, né? De ir às comunidades, ouvir o povo, ouvir os conselhos comunitários, um trabalho muito próximo junto aos conselhos comunitários e priorizando os problemas. De novo eu digo, prefeita, conseguiu sanar todos os problemas da cidade? Óbvio que não. Ainda existem muitos problemas a serem superados, né, na cidade de Extremóis, e nós trabalhamos diariamente para isso. Mas eu acho que esse foco na entrega, no concreto, foi o que deu essa vitória, né, vasta, vamos dizer, na cidade de Extremóis. Foi o reconhecimento do nosso povo mesmo, junto ao trabalho que foi desenvolvido na cidade. Prefeita Jussara, a senhora foi reeleita com mais de 60% dos votos, mais de 17 mil votos, uma administração extremamente aprovada na população de Extremóis. E o seu grupo político planejava uma eleição, uma busca por uma cadeira na Assembleia Legislativa com Ney Lima, né, seu esposo. O que mudou? Não houve possibilidade de viabilidade eleitoral ou o próprio PL não abriu oportunidades para que essa candidatura se concretizasse? Nenhuma das duas coisas, né? Na verdade, assim, foi uma decisão pessoal, né? Uma decisão familiar, né? Eu já sou política. Meu marido, ele não é do viés político, né? Surgiu o nome dele, talvez pelo trabalho que a gente desenvolve na cidade. Extremóis já é uma cidade grande e queria uma prata da casa, e foi cogitado vários nomes. Foi cogitado o nome da minha irmã, inclusive, a secretária Jeane, e aí depois a minha irmã também não tinha outra missão na vida dela. E aí se cogitou, sim, e foi pensado no nome do meu esposo, Ney, mas uma decisão familiar, porque a gente precisa pesar isso na nossa vida, né? E chegamos à conclusão que não era o momento, porque lá em casa a política, né? Eu que sou desse viés, eu que gosto, E ele sempre foi muito a parte empresarial. Então a gente sentou, conversou e decidiu assim que seria a melhor forma para a nossa vida em particular. Nesse né? contexto, o grupo político decidiu mais de uma candidatura, ou vocês vão apoiar apenas um deputado estadual? Nosso grupo é muito grande, né? Hoje nós contamos com a bancada, quase toda a bancada. Agora houve 2 mudanças, mas acredito que não vai mexer muito. A maioria, né? A gente, exatamente. São 15 vereadores na Câmara Municipal. Vários pré-candidatos, então é um grupo muito grande e para a gente caminhar todo mundo em uma só direção é um pouco complicado, né? Mas a grande parte a gente sentou, decidiu, então conseguimos organizar. Minha candidata a deputada estadual é a deputada Terezinha Maia, já anunciei isso, muitos vereadores já estão acompanhando a deputada.
O vice-prefeito também já declarou apoio à candidata Terezinha Maia, mas, claro que existe também outros candidatos, né, que circulam na cidade de Extremópolis por ser um grupo grande e uma cidade grande. Já que a prefeita começou a falar da chapa, vamos provocar a chapa completa da prefeita, né? A parte da chapa não é surpresa para ninguém, mas vamos cumprir o rito. Presidente da República, prefeita. Flávio Bolsonaro. Governador do Estado. Álvaro Dias. Primeiro voto do Senado. Gilson Valentim. Segundo voto do Senado. Coronel Hélio. Coronel Hélio. Deputado Federal. Deputado Federal, de novo eu repito, né? Por ser um grupo grande, hoje nós estamos com 3 nomes na cidade de Extremóis. Girão, General Girão, o Sargento Gonçalves e o deputado Robson Faria. São os 3 candidatos que mais estão ali dentro do nosso grupo. Saulo Spinelli, vamos começar a fazer uma projeção aqui do que deverão ser os candidatos definitivos aí a Senado, Rudimar Ramon? Vamos lá, vou começar pela chapa da chapa da direita, né? Consolidado a chapa da direita com Stevenson como o primeiro voto e Hélio como o segundo voto. Lá na chapa da esquerda também consolidado quem serão os grupos. Mas ainda não nome, porque a gente tem uma disputa interna que para mim não é disputa, repito. Jean Paul nunca quis ser candidato ao Senado, já disse isso na bancada do 12 em ponto. Repito aqui e confirmado por minhas fontes petistas que o senador tentou dizer que é porque não gosta dele, né? Ele disse aqui que tem... Ele negou aqui, né? Ele negou isso aí. Ele negou, mas quando eu interpelei ele, trouxe que minhas fontes eram da governadoria. Do alto clero petista, ele deu assim, porque tem gente lá que não gosta de mim. Eu acho que ele faz uma referência clara aí, é um achismo meu, a Raimundo Alves, porque aqui nessa bancada mesmo ele já chamou que no PT existe uma raimundocracia, que quem manda é o PT, mas eu acho que Jean nunca quis ser candidato ao Senado. Jean sempre sonhou com ser suplente. Então você aposta o quê? Que Rafael Mota é o candidato? Rafael é o candidato. Ontem a gente trouxe aqui no nosso noticiário, quando trazia a agenda dos candidatos, Cadu participando de eventos religiosos. Quem estava do lado dele, Rudimar? Rafael Mota. Felito, né? Qual foi o movimento, Jussara, político que Jean Paul Prats fez nos últimos dias? Jean faz movimento político aqui, como nós estamos, sentados numa cadeira, num ar-condicionado, em 4 paredes. E a gente sabe que na política, se não for a campo, não funciona. Então, para mim, praticamente está sacramentado Samanda como primeiro voto, segundo voto como Rafael Alves. Rafael Mota. Não é à toa, Felito, que eles já assinaram um documento e ambos já assumiram aqui uma modalidade. Quem assumiu o documento foi Jean Paul. Foi Jean Paul, Rafael disse que Rafael se esquivou, sabonetou. Disse que tinha ali compromisso, do tempo que compromisso vale mais do que Mas é uma modalidade nova na política, prefeita. Assinar documento, eu acho que veio desde Serra, em 2018, quando ele assinou, em 2016, quando ele foi eleito prefeito, ele assinou um documento dizendo que não era candidato a governo de São Paulo, mas 2 anos depois ele esqueceu o documento e foi candidato. Documento que eles revezariam o mandato. Então vamos lá. Porque a política muda muito, né? Essa situação do documento, ela é até perigosa ao meu ponto de vista, porque a política, ela muda, a sociedade, ela está sempre ali, muito dinâmico, né, exatamente, fatos novos acontecem, então sim. O fato do documento é bem complicado, né? É complexo. Aí ele também se esquivou quando a gente perguntou qual seria a penalidade, caso não seja Jean, meio que sabonetou, não quis dizer a gente. Mas pelo que a gente soube, há umas cifrazinhas altas nesse documento. Então essa chapa está fechada para mim, Samanda e Rafael. E partindo por Alisson, eu apostaria que Alisson iria com um candidato único. Acho que o candidato da chapa de Alisson é só Zenaide Maia, reafirmando o que eu iniciei aqui falando, de que Carlos Eduardo atrapalharia Zenaide. Acho que Carlos Eduardo beneficia a chapa de Alisson como um todo, porque ele agrega, por mais que ele venha de 3 derrotas, ele ainda tem seu recall, mas de fato, para Zenaide sair na frente como a vaga do espectro ideológico da esquerda, que hoje a configuração pela polarização é que a direita faça um e a esquerda faça outro. Se vier Carlos Eduardo, eu acho que atrapalha os planos de Zenaide, eu acho que Alisson vai optar pelo candidato, pela a lealdade que Zenaide sempre teve a ele, a lealdade da construção da candidatura dele, que Jaime Zenaide sempre teve. Eu acredito numa chapa com um senador único. E aí, Rudimar, qual a sua leitura? Eu concordo com relação à chapa da esquerda. De fato, os movimentos demonstram essa consolidação do nome de Rafael escolas com biblioteca Mota na disputa para o Senado. Nós temos aí a confirmação do nome de Samanda Alves, né? Nós temos
agora posto a candidatura da senadora Zenaide à reeleição, mas as informações que tenho é que Alisson Bezerra continua trabalhando tanto o nome de Carlos Eduardo, como também tenta uma postura com Flávio Rocha, uma vez que Flávio não consegue viabilizar na direita essa possibilidade. Lembrando que Flávio Rocha declarou que só toparia vir ser candidato ao Senado se fosse aliado ou no grupo político de Rogério e Álvaro Dias, né? Mas existe aí as costuras que vão acontecendo, né? E como a prefeita Jussara já disse, as nuvens vão mudando conforme a política também muda. É verdade. E acho, sabe, que não sei se eu estaria tão errado em dizer que Flávio Rocha toparia uma candidatura avulsa. Nós já tivemos país afora uma candidatura dessa. É preciso colocar um outro fator determinante que eu acho que dificulta essa possibilidade, que é o partido que ele se filiou, que ele não tem mais como mudar de partido, que é o Novo. O Novo é um partido que vem trabalhando em sintonia com o PL a nível Brasil, o que restringe muito essa possibilidade de imigração. Inclusive, é preciso lembrar aqui que o Zema, que é governador de Minas Gerais, é filiado ao Novo e está em tratativas para eventualmente poder ser candidato a vice-presidente na chapa com Flávio Bolsonaro. Quer dizer, eu não vejo como uma filiação, sobretudo feita, que tenha essa maleabilidade de poder ir para outro espectro político, outra candidatura diferente do que está em curso no projeto do PL aqui. Mas nós tivemos uma experiência bem recente aqui no Rio Grande do Norte. O PSB coligou com Fátima na majoritária, mas teve uma candidatura a Senado avulsa, que não estava no contexto eleitoral de Fátima. A chapa era Fátima e Carlos Eduardo. Rafael foi uma candidatura avulsa, mesmo o PSB se coligando e dando tempo de TV lá. Mas aí pode repetir isso aqui. Pode repetir. Uma coisa é candidatura avulsa, como está colocando. Outra coisa é ele terminar indo para a Alice, completando a chapa de Alice. Sim, nisso eu concordo. Não, nisso eu concordo. Eu estava fazendo é uma possibilidade, referência muito mais a uma candidatura, porque ele caminha em faixa própria, apoiando o Álvaro, sendo de direita, apoiando Flávio Bolsonaro, mas fazendo uma campanha. Vamos fazer uma projeção e provocar a prefeita aqui. Vamos dizer que essas chapas sejam assim definidas, então. Olha, eu acredito Quem são os dois eleitos? Eu acredito que em relação ao Flávio Rocha, né, e ao Coronel Hélio, os dois irão entrar em comum acordo, né? Eu acredito sim nesse diálogo. Acredito na articulação do senador Rogério Marinho, que é muito ligado aos dois nomes, e eles irão sim entrar em comum acordo. Eu não acredito que haverá essa candidatura paralela ou que Flávio vá caminhar em outro grupo que não seja o do senador Rogério Marinho, né? Então eu creio, tenho o sentimento que se prosseguir, né, tudo pode acontecer, mas eu acredito que irá haver sim uma conjuntura, uma composição entre esses dois nomes. Então vamos lá, projetando aqui possibilidades. Os seguintes candidatos aí oficializados como candidatos ao Senado: Chilson Valentim, Coronel Hélio, Samanda Alves, Rafael Mota e Zenaide Maia. Quais são os dois senadores eleitos em outubro? Eu vou com um elemento que eu acho que vai ser crucial: o crescimento de Flávio Bolsonaro. Se Flávio continuar nessa crescente, eu acho que a direita faz Stevenson e faz Hélio. Se Flávio der uma estacionada e Lula der uma melhorada, que a gente sabe que ele é um monstro quando se trata de campanha. Quando está no período eleitoral, ele de fato tem uma diferenciação. Aí eu acho que a esquerda faz a segunda vaga, podendo ser Zenaide se Alisson ficar só com ela como candidata. E também dentro desse contexto. Aí, no cenário que Flávio crescendo, eu aposto em Stevenson e Hélio. Numa disputa acirradíssima entre Lula. Com Lula na frente, eu acho que faz... Com Lula na frente, eu acho que faz Stevenson e Zenaide. Existe um fator predominante, que é o fator dos municípios do Rio Grande do Norte. Nós temos aí eleições que foram definidas a partir desses apoios dos principais prefeitos do nosso estado. Podemos ir não muito longe em 2022 e lembrar da candidatura de Rogério Marinho, que a chapa que contou com o apoio dos prefeitos justamente em retribuição ao que Rogério fez como ministro, pelo trabalho que ele desenvolveu em prol do Rio Grande do Norte. Dizendo isso, nós podemos lembrar, e aqui nós temos uma protagonista
disso, que é a prefeita Jussara. Nós podemos começar a lembrar a partir daí. E fazendo aqui uma ponte com a entrevista do pré-candidato a governador Álvaro Dias, nós podemos lembrar do que ele disse ainda há pouco, que está buscando mulheres, inclusive, dentro do PL, para compor as suplências. Uhum. E aqui nós temos uma prefeita muito bem avaliada, que tenho certeza que pode também ser convidada nesse cenário. Porque é uma prefeita que tem representatividade. Pelo sorriso da prefeita, parece que não foi surpresa, não. Não foi surpresa, não. Então nós temos aqui essa representatividade que precisa ser lembrada e que é determinante nesse projeto eleitoral, não só pela polarização, como Saulo trouxe, mas também por uma perspectiva de apoio que vem do interior do estado. E aí, prefeita, eu preciso saber da senhora, se convidada fosse, a senhora aceitaria? Olha, hoje eu estou focada, né, na administração da cidade de Extremóis, então essa possibilidade é mínima, né? Realmente o meu foco hoje é concluir o trabalho que nós já iniciamos na cidade de Extremóis. Eu preciso focar nessa administração e esse novo cenário não passou pela minha cabeça, tá? Apesar do sorriso, mas não passou na minha cabeça essa situação. Hoje nosso foco de fato é a cidade de Extremóis, né? Mas eu acho que... Se convidada for, isso move a senhora? Não sei, eu acredito que eu ainda continuo focando na cidade, né? Hoje o nosso grande foco é a cidade de Extremóis, né? Eu preciso entregar o que eu prometi ao povo agora, recentemente. A gente precisa concluir nosso plano de governo e isso mexeria um pouco nessa estrutura, né? Então, meu pensamento hoje é realmente focar na cidade de Extremóis. Mas acho interessante, sim, né, compor uma chapa, ter uma suplente mulher na chapa. Acho que ganharia muito. A voz feminina, ela vem muito forte, né, e ela soma bastante dentro de uma candidatura. Eu queria dar uma pimentada aqui, Felipe, nesse bate-papo agora. Queria falar de sucessão. Já tem 2 anos e pelo que eu acompanho lá em Extremóis, tem vereador que quer ser o sucessor de Jussara, o vice-prefeito está posto. Quem é que vai ficar com o legado e terá o apoio da prefeita Jussara, agora já reeleita e entregando aí sua gestão? Não, isso ainda não foi definido. Lá em Extremóis eu sempre digo para a gente viver uma coisa de cada vez, até porque quando se define de forma antecipada, isso atrapalha a administração, né? Aí o foco deixa de ser a administração para ser para entrega, o foco para ser talvez uma candidatura prematura. Então eu sempre digo ao nosso povo, ao nosso grupo político, que a gente possa viver uma coisa de cada vez, que a gente viva agora a campanha de deputado, senador, presidente que está batendo na porta. E aí sim, após isso, a gente começa a pensar, né, na sucessão. Mas hoje a gente não tem nenhuma definição, né, porque nós precisamos focar no hoje. E o hoje é a eleição que está batendo na porta, que essa eleição é uma das mais importantes para os municípios, porque o apoio que cada município tem dos seus senadores, né, dos seus deputados federais é gigantesco. Então, a gente não pode deixar de focar nisso para pensar em 2028. Eu acho isso bem prematuro, né? Apesar de ser natural a movimentação individual. Quem né? está com o nome na mesa? Tem muita gente com o nome na mesa, né? Mas eu digo, da minha parte, eu vivo uma coisa de cada vez. Prefeita, com relação a esse apontamento que a gente acabou de fazer aqui, da chapa majoritária para o governo do estado, e essa chapa que a senhora apoia, que é a pré-candidatura de Álvaro Dias, que tem como vice Babá Pereira, né? Pré-candidato Babá Pereira vice. Nós temos aí a pré-candidatura de Coronel Hélio e também de Stevenson Valentim. A senhora pontuou uma coisa, até uma percepção. Faltou a chapa entrar num consenso para escolher uma mulher que representasse a direita, ou a senhora acha que ficou defasado, ou a senhora acha que ainda dá tempo de recuperar isso, visto que o próprio pré-candidato Álvaro Dias colocou que pode haver sim uma mudança na chapa se for conduzida pelo senador Rogério Marinho? Eu acho que o nome de Babá
é muito bom como vice-governador, né? Como pré-candidato a vice-governador na chapa. Babá, ele foi presidente da FEMURNE, é uma pessoa muito próxima de um diálogo incrível com os prefeitos, né? Tem o respeito da classe, tem o respeito dos prefeitos, né? E eu acho que foi bem acertado o nome de Babá como vice. E para que uma mulher possa ter voz, ela não necessariamente precisa estar diretamente ligada a uma chapa. Lá no PL, nós temos voz, né? Nós participamos da construção do plano de governo do nosso candidato. Nós colocamos as nossas expectativas ali, né? Então, eu acho que foi bem acertada o nome de Babá e eu espero que permaneça assim. Felinto, eu queria tem um dado muito curioso, Felinto. Extremóis foi destaque nacionalmente, ficou entre as 5 cidades que mais cresceram no último IBGE. Extremóis só teve 150,3% de crescimento populacional. Soltou exatamente de 24.569 habitantes para 61 mil e estima-se hoje o próprio IBGE que é 68 mil. 68. Então, assim, o que a senhora, como gestora da cidade, caracteriza esse crescimento? Há quem diga que foi o plano diretor defasado de Natal, há quem diga que são as oportunidades de Extremóis. O que é que esse dado complementando curioso? a sua pergunta, eu também insiro aí no raciocínio da prefeita, o quanto isso interferiu ou descasou o processo desenvolvimentista estruturante para comportar nesta velocidade esse incremento populacional. Olha, isso eu sempre digo que Extremóis é uma cidade, né, quando a gente fala de administração pública, é um vento fora da curva, porque um crescimento dessa natureza para a administração pública acompanhar, né? Porque o crescimento acontece. Na verdade, o IBGE contabiliza hoje 68. A prefeitura já contabiliza mais de 80 mil. É verdade. E quando eu falava isso... Diego, que de 60 para buscar com 80. Então, quando eu falava... De 21 para 80. Quando eu falava isso lá atrás, né? Eu falava isso em todos os lugares, as pessoas davam risada. Eu falava, a gente tem 21 mil, a gente já passa de 50. A conversa, prefeito, isso não existe. Eu digo, vamos para o censo. E o censo foi lá e se falou em quase 62 mil. Então, hoje... pela estatística da prefeitura, os nossos, o SAAI, por exemplo, as ligações de água, enfim, nós temos certeza que já passamos dos 80 mil habitantes. E isso... um desafio gigante. Eu digo que o povo é muito bem-vindo a Extremóis, a gente fica muito feliz em acolher todos que escolhem Extremóis para viver, né? A gente tem uma felicidade imensa em poder... ter toda essa população escolhendo o Extremóis, que acaba sendo uma escolha, né, daquele que está chegando. Porém, há sim a dificuldade do poder público, porque os recursos eles não acompanham, eles só são atualizados. Subdimensionados. Exatamente. Populacional anterior, né? Exatamente, né? Então a gente sempre vive nessa agonia, nesse processo de ter um recurso que não bate com a quantidade de habitantes. É um desafio bem grande. Eu digo que Extremóis você tem que estar em cima, né? O gestor, o prefeito, a prefeita que vier após a minha... Olha uma dica, a prefeita que vier, viu? Pode ser um homem, pode ser uma mulher. Que vier. Mas olha, quem vai definir a candidatura não sou eu, quem vai definir é o povo. Não é verdade? Com certeza. A minha candidata, mas não quer dizer que ela vai ganhar. Só para corrigir a informação que eu disse que era quinta, foi a terceira do país em crescimento, viu, Felinto? Foi a terceira do país. E a reportagem, inclusive, foi reportagem da CNN, e o subtítulo era assim, que no caminho da BR-101 que vai para Extremóis é assim, garanta já seu apartamento, pega essa oportunidade de um bocado de casa que tem lá por Extremóis. Extremóis é uma cidade na região metropolitana, né? Uma cidade que tem praias perto. Sim. É uma cidade segura, né? Os dados falam isso, é uma cidade segura da região metropolitana. Nós ficamos em primeiro lugar várias vezes, né? Uma cidade onde nós ficamos em quinto lugar na geração de emprego e renda, né? Então, assim, é uma cidade bem atrativa. E o preço dos imóveis em Extremóis ainda são acessíveis, é um preço bom.
né? Então, tudo isso, todo esse contexto é um grande atrativo para as pessoas e morarem em Extremóis. E também, né, a nossa administração, que graças a Deus vem entregando resultados positivos. Então, tudo isso, o conjunto desse todo, né, vem atraindo pessoas. E todo dia chegando mais gente. Agora mesmo, ali na entrada de Pitangui, já se está construindo um loteamento com mais de 12 mil casas. 12 mil casas. Faça a conta uma pela outra, né? Como diz o ditado. 3 ou 4 familiares, né? 3 ou 4 pessoas, né? Então, é uma nova cidade. E não é uma nova cidade pequena. É uma cidade de médio porte, 12 mil casas. A 3, 4 pessoas já dá uma cidade de médio porte, né? Então, é muito difícil administrar Extremóis, visto essa constância. A gente programa para o Hospital Café Filho, em um mês, uma determinada situação que a gente acha que só vai atender um determinado público. Aí, de repente, aquele público sobe 30%, 20%, e aí, né, 30%, 40% e vai embora. E a gente, vamos reprogramar agora o que é que a gente tem para atender a população naquele hospital. E é assim nas UBSs, é assim nas escolas. Quando eu assumi a gestão, nós tínhamos cerca de 4.500 alunos. Hoje nós já estamos com quase 12 mil alunos. Como compatibilizar, né, isso orçamentariamente falando, prefeito? Amigo, porque assim, isso é o impacto da saúde, a infraestrutura também de água, esgoto, iluminação, tudo, né? Como coloquei, educação, saúde, coleta de lixo. Como compatibilizar isso? Olha, como eu acabei de falar, né? É bem difícil. É uma administração que a gente tem que estar toda hora na ponta do lápis, fazendo conta, organizando, né? Evitando os desperdícios, não brincando de forma alguma, né? Com absolutamente nada em Extremóis, tudo muito controlado, para que as coisas não desandem na cidade. Graças a Deus, nunca atrasamos agora, a senhora folha. acha que não houve repercussão de maior grau no cotidiano da gestão, não? A senhora tem conseguido administrar isso aí? Sim, a gente vem conseguindo administrar. E também agradeço demais aos parceiros, né? Porque acaba sendo parceiros da gestão, esses deputados, senadores, que vêm ajudando a cidade de Extremóis. Quais são os políticos parceiros da gestão da senhora? Olha, o senador Stevenson Valentim ajuda demais a cidade de Extremóis. O senador Rogério Marinho ajuda a cidade de Extremóis. Zenaide não é nossa aliada, mas ajuda a cidade de Extremóis, né? Girão, Gonçalves, Terezinha Maia, Robson Faria, muita gente ajuda a cidade de Extremóis, né? E nós ficamos... Carla Dixon também ajuda a cidade de Extremóis. Então, assim, é uma cidade que, graças a Deus, nós temos o crédito de onde a gente bate nas portas, as portas se abrem, e assim a gente vem levando essa cidade que não para de crescer. Prefeita, qual é o maior gargalo hoje que a administração enfrenta, mesmo com toda essa aprovação que a senhora vem cultivando aí ao longo dos anos? A maior dificuldade da cidade é na saúde. Porque, como eu te falei, nós programamos, né, uma UBS, por exemplo, para receber uma determinada quantidade de pessoas. E, de repente, aquela quantidade começa a aumentar e assim por diante. Então, mês a mês, a gente sempre vem aumentando essa demanda, né? A quantidade de medicamentos, a quantidade de médicos, a quantidade de atendimentos é constante. Então, na saúde é a maior dificuldade e é onde também as pessoas acabam precisando de forma de imediata do serviço, né? Outros serviços o ser humano até pode esperar, mas na saúde não. A saúde, na hora que bate na porta, o município precisa atender. Então, há uma dificuldade, muito crítico, né, que a gente atravessa. Se a gente vem abrindo BSs, graças a Deus abrimos a policlínica na cidade de Extremóis, que melhorou muito o serviço na cidade. São 16 especialistas hoje na cidade de Extremóis. Vamos ampliar agora o Hospital Café Filho,
né? Emenda do deputado Robson já documentou para a cidade de Extremóis. Se Deus quiser, nós vamos em breve começar a concluir, na verdade, a ampliação desse hospital. A deputada Terezinha Maia enviou recursos, nós estamos construindo a Clínica da Mulher, que é um serviço mais direcionado para as mulheres da cidade de Extremóis, e está caminhando, mas todos os dias é sim uma dificuldade. Felipe, mandar um abraço para o vereador de Natal, Luciano Nascimento, que está nos assistindo, mandou foto da tela, está parabenizando a Jussara, dizendo que é uma grande prefeita. E, Jussara, aqui o nosso chat está bombando. E o que mais, um gargalo aqui que já 4 ouvintes citou, é a questão do transporte metropolitano, que a gente acabou de ter um aumento, inclusive Extremóis será impactado. Sim, como é que está essa questão? Estão pedindo aumento de linhas, que é pouco ônibus. Sim, é verdade. As pessoas, é isso mesmo, né? O transporte intermunicipal, ela é de competência do governo do estado. As pessoas confundem, né? Acham como se a responsabilidade fosse do município. Então, as tarifas não passam por nenhum município. Não é só pelo município de Extremóis. Nenhum município interfere. Tem gerência sobre a Exatamente, não tem gerência sobre isso. É o DR, é o estado que opera, que define, né, que toma as diretrizes em relação a isso. Assim como também o aumento de rotas. Nós estamos sempre lá, enquanto Secretaria de Transporte, batendo na porta. Levou uma foto de você, do Antônio Henrique, dos prefeitos, sim. E na Cadu Xavier pedindo aumento de linhas, né? Fizemos uma reunião em conjunto, né, com vários prefeitos da região metropolitana, com a diretora do DR, Natécia, e com o Cadu Xavier, para pedir o aumento de rotas para os nossos municípios, né? E Extremóis, a gente conseguiu algumas rotas a mais, precisamos reconhecer isso, que houve sim um aumento de rota. Estamos lá sempre, né? Todos os meses Extremóis chega lá com a demanda, porque é a demanda do povo. O povo precisa, o povo tem que ter o direito de ir e vir, precisa do transporte público, né? O Tonho Pereira, prefeito, pergunta aqui, Felinto, pergunta, prefeito, se tem algum investimento ali para o loteamento Flora. Loteamento Flora. Sim, a gente tem um grande... nós temos um grande projeto agora para a cidade de Extremóis, né? E vamos abarcar muitos bairros da cidade de Extremóis. Prefeita, a senhora falou aqui que a sucessão não é hora de se falar e se conversar sobre ela. Mas, ao mesmo tempo, a senhora está... é uma prefeita reeleita, a senhora não pode se candidatar. E a senhora não tem um perfil de que vai deixar a política. Então eu lhe pergunto, qual é o seu próximo passo político uma vez deixando a gestão de Extremóis? Fazendo uma futurologia aqui. De novo eu afirmo, né? Não é hipocrisia, tá? Nem é nada escondido, não é suspense. É que de fato é uma forma que eu vivo, é a forma que eu acho que dá certo, é viver um dia de cada vez, né? Mas não então, tem hoje... nenhum desejo assim, olha assim... olha, eu sou política, né? Eu digo que eu nasci com... Eu pulei da barriga da minha mãe, política. Não sei para onde o mar vai me levar, mas hoje meu grande foco é focar na administração da cidade, ver a demanda do nosso povo, ainda tem muita coisa para fazer, e assim eu sigo. E aí para frente, a Deus pertence, e o que o povo quiser, né? Também porque o povo fala nas pesquisas, por onde você deve trilhar, e eu respeito muito essa opinião popular. Vou falar de pesquisa, qual foi a última o índice de aprovação lá, Jussara, lá em Extremóis? Graças a Deus, a gente sempre vem com a aprovação boa, né? Aí dentro da margem que nós ganhamos a eleição, 60%, 70%, sempre vem aí nessa estimativa. E eu fico muito feliz e grata pelo povo reconhecer o nosso trabalho, e dizer ao povo de Extremóis, mais uma vez, que pode contar com a prefeita Jussara Salles, com a prefeitura de Extremóis, com a nossa força, com a nossa coragem para trabalhar pelo nosso povo. Um abraço para Cid Montenegro, que está dizendo que seus cabelos estão mais brancos, viu, Felinto? Ele está dizendo aí. Repara esse detalhe. Um abraço, Cidão, dizendo que a entrevista foi excelente e parabenizando a prefeita. Obrigada. Agradecer demais a presença da prefeita. Estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast, prefeita. Mas antes eu queria uma mensagem da senhora em relação não só aos ouvintes e espectadores, mas também com relação ao pleito eleitoral de 2026. O que Extremóis tem colocado
na esteira dos projetos dos pré-candidatos com um olhar priorizante frente a Extremóis? A Extremóis, a saúde, né, como eu falei agora, já falei de alguns projetos que nós já estamos aí seguindo. Vem o Parque da Cidade, que será ali no Letreiro, esse já está projetado. Mercado público, mais pavimentação a gente não para. Já estamos aí com a quantia bem relevante enviada pelo senador Rogério Marinho. O general Girão também enviou valores consideráveis para o município de Extremóis. Sargento Gonçalves, preciso dar nomes, né? Sim, a claro. População tem que ter ciência. Isso é cidadania, você deixa as coisas claras. Stevenson Valentim, o pórtico da cidade, a urbanização da entrada da cidade na Lagoa de Extremóis, o Jangadão. Tem muita coisa sendo projetada. Eu passaria a noite toda. Mas isso a senhora está colocando no arco de compromissos dos políticos frente a esse apoio agora no processo eleitoral e, consequentemente, logrando êxito de atitudes... Sim, são nossas lutas, as nossas lutas pelo turismo, para melhorar toda a costa ali do turismo da cidade de Extremóis, que é também o nosso grande carro-chefe, é o turismo da cidade. Tem muitas coisas aí, né, que a cidade está pleiteando, algumas já com um sinal positivo, já conseguimos abraçar agora em 2026 e outras que, se Deus quiser, irão acontecer. Prefeita, tem alguma obra que a senhora quer deixar e anunciar aqui em primeira mão no RN 98? Olha, sem querer, eu já fui anunciando um monte de coisa, né? Mesmo antes da sua pergunta, mas eu acho que haverá uma mudança significativa na cidade de Extremóis quando nós construirmos o Parque da Cidade, né, que será logo ali na entrada, o pórtico e a urbanização da lagoa, indo até o Jangadão. Vai ficar muito bonito, bem diferente e bastante impactante. Ó, tem um ouvinte aqui dizendo Extremóis. aqui o seguinte, viu? Cadê, meu Deus, aqui falando aqui que Extremóis... Peraí, que ela fala aqui, cidade de Extremóis, o Rui Torres. A cidade de Extremóis precisa de um deputado estadual local, viu, prefeita? Aí vamos lá, caminhando para o final, vamos deixar a prefeita se despedir de todos os nossos ouvintes. Você quer perguntar mais alguma coisa, Saulo? Não, só para registrar uma reivindicação aqui, porque aqui nossos ouvintes sempre têm prioridade, né? Claro, então, claro. Júnior Alves está pedindo aqui para a prefeita levar nas próximas reuniões um circular saindo de Natal para Extremóis até 2h30. Ajudaria muito para quem mora em Extremóis. Sim. Lembrando que tem muita gente, Felinto, que trabalha em Natal e mora. Então, seria uma reivindicação. Ele botou 3 mensagens assim para ir. Boa, viu, Júnior? Vamos aqui anotar a sua demanda e vamos sim pleitear por este horário aí que você sugeriu. É bastante importante para a população. Prefeita Jussara, muito obrigado pela disponibilidade de vir até aqui bater esse papo conosco hoje e apareça mais vezes, viu? Tá certo, assim, é só vocês convidarem, viu? Tá igual a Belmar, que se me chamar eu vou. Se me chamar, eu venho. Obrigada, prefeita. Eu que agradeço a todos os ouvintes da 98, agradeço a essa bancada democrática que nós temos aqui, uma bancada séria, viu? Foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Obrigado. Rudimar Ramon. Mais uma vez agradecer a oportunidade e dizer que nosso RN 98 está chegando nos mais longínquos espaços do Rio Grande do Norte, né? Isto. Deixar esse registro. E já semana que vem vão anunciar aí presenças de estúdio e programas ao vivo nas cidades, né? Com certeza. Vamos lá. Deixar Muitas aqui o nosso cidades abraço. aí. Obrigado, Rudimar. Saulo Spinelli, o homem que o dia... Vocês dois, o dia dura 36 horas, né? Me perguntaram aí, assim, seu dia tem quantas horas? Eu disse assim, estou calculando umas 38. É verdade. Para poder dar conta. Mas agradecer mais uma oportunidade ao ouvinte que nos ouviu, né? Mandar um beijo especial para quase um extremosense, Extremóisense, Ana Karina Castro, que também está nos ouvindo, viu? Um beijo, Aninha, do nosso coração. Ela amanhã está de volta, né? Amanhã. Ela e Túlio Lemos tem umas 4 férias no ano, né? Aqui, pra você ver como o Grupo né? Dael é um negócio, muito lugar bom de trabalhar. flexível, né? É bom demais trabalhar. Então, assim, dizer que o nosso ouvinte vai ter muita surpresa com a RN98. Vai ser um podcast que vai cobrir a fundo as eleições e também trazer as peculiaridades dos municípios. Vamos levar o estúdio para Extremóis também, né? Já vai ficar, deixa aqui para a prefeita. Forte abraço. Terça-feira a gente volta.
Obrigado pela sintonia, pela audiência, e terça-feira temos um novo encontro marcado no mesmo horário, 19h30, aqui, RN98, podcast RN98. Valeu, até terça. Boa noite.